Nélio José Nicolai nasceu em Belo Horizonte, mas vive em Brasília desde 1971. Sempre trabalhou na área de telecomunicações e se destacou como inventor. A sua invenção é usada no mundo inteiro. O famoso identificador de chamadas telefônicas, o BINA, foi inventado pelo brasileiro. Na década de 80, mais ou menos, né? Havia uma grande dificuldade das pessoas. O grande problema da telefonia era as pessoas não saberem quem é que ligava para elas, né? Então, como na época do Santos Dumont, a parte de todo mundo queria fazer um mais pesado que o A voar, né? Na nossa época de telefonia, todo mundo queria arrumar todos os engenheiros, os projetistas de centrais, eu queria descobrir uma forma de identificar o assinante que ligava. E eu tive a sorte de ter uma ideia onde eu consegui fazer pela primeira vez, como o Santos Dumont fez o primeiro voo do avião, eu também fiz a primeira vez a identificação que poderia ser comercializada. O próprio nome explica, né? Porque muita gente pensa que é uma sigla americana, que não sei o quê, mas não é não. Quando eu botei o nome BINA, é porque em telefonia quem recebe a gente classifica de B, quem origina a gente classifica de A. Então eu coloquei B identifica número de A, que é uma sigla. Então, e hoje o mundo inteiro está usando uma tecnologia brasileira para identificar assinante. Apesar de possuir a carta patente, Nélio não detém todos os direitos sobre sua invenção. Eu me considero uma pessoa bastante realizada, porque não só o BINA, mas se eu for relacionar as outras invenções que eles roubaram, você vai ver que são fantásticas. E, por exemplo, mas eu fico revoltado até, porque eu recebi, quando eu viajava, a partir de 84, na década de 80 eu passei muito tempo fora do Brasil. E todos os países que eu passei, os caras me convidavam para ficar. E eu nunca aceitei. Porque eu tenho, não vou chamar assim que eu sou um idealista, fanático, nem nada. Mas eu tinha as minhas ilusões em relação ao povo brasileiro. Eu achava que, por exemplo, se eu conseguindo trazer royalties para o Brasil, eu podia mudar a vida dos brasileiros. Inspirado nas construções medievais que floresceram na fronteira da França com a Espanha, o castelo com 140 cômodos foi erguido bem perto de São Paulo. Amplos jardins e construções em forma de arco tornam marcantes os traços da arquitetura francesa na qual foi construído. O Fatos em Foco hoje está no Reino de Aragão. Mas o que será o Reino de Aragão? A fronteira entre a França e a Espanha? Não, nós estamos a 23 quilômetros da capital paulista, rodovia Raposo Tavares. E hoje você vai conhecer um castelo, o Castelo de Aragão. Ele foi construído por um francês, nascido em Toulouse, na França. Em 1970, começou o grande sonho. Guy-Pierre Béjot nasceu em Bordeaux em 1920. Oficial da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, chegou ao Brasil em busca de uma nova vida, longe da destruição. Eu sou o sexto filho do grande cara que fez essa casa e que, com muito amor, construiu cada parede. O bom de ser filho dele, de ter crescido nessa casa, foi ter visto como ela cresceu, como ela foi construída. Uma das coisas mais diferentes do papai era o jeito de edificar. Então ele juntava a equipe dele, que eram os pedreiros, os mestres de obras, não tinha um engenheiro, um arquiteto, e ele desenhava com carvão nas paredes e dizia: esse lugar aqui do lado vai ser dessa forma, essa sala vai ter essa característica. Nós vamos, hoje, no dia de hoje, nós vamos construir esse canto. Então nunca foi uma coisa, e amanhã como vai ser? E o planejamento da obra daqui a um mês? Era sempre, no dia de hoje é isso que a gente vai construir. Então, acho que com uma casa desse tamanho, construída dia a dia, a gente aprendeu também muito a viver nesse dia a dia. Aproveitando o dia, aproveitando o momento, aproveitando cada espaço que a gente tinha aqui. Foi uma infância bem diferente crescer nesse lugar. São 18 mil metros só de jardim. Então, a gente correu e subiu em muita árvore, que é uma vivência que hoje em dia as crianças já não têm mais. Minha filha mesmo precisa vir para cá, precisa passar
um dia ou dois até se acostumar que está tudo bem, que ela não vai cair da árvore. A arquitetura e o verde ao redor do castelo tornam um espaço bastante agradável. Antiguidades e obras de arte completam o estilo glamouroso do lugar. Toda a estrutura foi feita em madeira mogno, uso que hoje em dia não seria mais aceito. Patrick explica a motivação do pai em construir um castelo. Talvez o principal motivo dele para ter feito esse dia a dia, essa construção desse tamanho, foram as memórias, foi lembrar de como a infância dele foi. Talvez querer dar para a gente a mesma base que ele teve tenha sido a grande motivação. A família tinha uma propriedade na França muito grande, muito parecida, que era a Fenouillet, e que ficou por 16 gerações conosco e que acabou sendo invadida na Segunda Guerra, com alemães morando lá, subjugando mesmo as pessoas da família. Ele, como lutou a guerra há muito tempo, isso deve ter sido uma marca, não poder ser o dono da propriedade, ou não poder ocupar o lugar dele nessa função até social, deve ter sido uma coisa bem marcante. Quando ele veio para o Brasil, tenho certeza que a motivação dele não era construir uma coisa parecida com o que tinha na França, mas explorar o que se tinha no Brasil, que eram os tamanhos de propriedade, que era esse país com tanto para construir, com tanto para acontecer. E, claro, as memórias devem ter acabado levando a viagem arquitetônica, que é esse lugar, os formatos de sala, as perspectivas de corredor, os tamanhos de quartos, são 23 quartos na casa, então é mesmo para receber pessoas, né? É mesmo para fazer os happenings, para fazer esses acontecimentos que, pelas histórias da minha família, eram muito comuns nessa propriedade na França. Hoje o castelo, que serviu de pano de fundo para histórias de guerra e amor, contadas pelo patriarca Pierre Béjot, junto às lareiras nos dias frios do lugar, foi transformado em um espaço para celebrações de casamento e confraternização de empresas. Mas o filho Patrick ainda revive na memória os dias com a família reunida. Il a une mémoire de quand j'étais un petit enfant, qui c'était sur les ponts d'Avignon, on y danse, on y danse. C'était la musique préférée qu'on a chantée quand on est 6 ans ou 7 ans. O que eu te disse é que a memória que mais me pega no coração, ainda falando tanto do meu pai, foi uma pessoa muito querida, era a música que a gente cantava junto, pequeno, com 5 ou 6 anos, que era Sob a Ponte de Avignon, todos dançamos juntos, on y danse, on y danse. Essa música era um momento de festa, a gente batia palma, dançava, pulava, era uma hora que a gente podia ser criança e que a gente via um adulto com mais de 60 anos sendo criança também. Então, se tem uma coisa em francês que me pega na memória dessa casa, é essa música. E aí galera, tudo bem com vocês? Olha, obrigado por você estar me acompanhando no Facebook, no Twitter, também no Instagram e também no YouTube, porque eu vou colocar esse vídeo também no YouTube. Mas é o seguinte, eu quero contar a história um pouco da minha esposa, Débora. Ela tinha um trabalho concursado no Tribunal de Justiça, não é? E por problemas que a minha filha teve no começo da vidinha dela, minha esposa teve que decidir entre continuar no trabalho concursado no Tribunal de Justiça de São Paulo ou sair. Então nós decidimos em comum acordo que a gente deveria sair, ela deveria sair. E o que fazer então? A partir daquele momento, isso aconteceu há mais de 15 anos ou há 15 anos. A partir daquele momento, o que aconteceu? Nós decidimos que ela iria trabalhar em casa. E foi assim, começando no quarto de casa e depois, com o passar dos anos, ela atendeu mais de 1000 clientes, muito mais. Clientes grandes como Cacau Show, Grupo Haganá e diversas outras pessoas de diversos ramos. Então, essa história eu gostaria de compartilhar com vocês através do livro que nós escrevemos, O Maná em Casa, o Pão Nosso de Cada Dia.
Maná em casa, porque é o maná do Velho Testamento, onde Deus derramava as bênçãos, que eram os pães, o maná, a cada dia, dia após dia. E o pão nosso de cada dia é que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo ensinou, o pão nosso de cada dia. Então o livro Maná em Casa, o pão nosso de cada dia, mostra como a minha esposa fez para trabalhar em casa e continuar trabalhando até hoje. Conforme eu disse, atendendo mais de 1000 clientes de diversos setores da economia. Então eu quero oferecer esse livro para você, que vai estar embaixo aqui na descrição. É muito fácil, é só clicar no link, já é direcionado direto para o pagamento, e aí você recebe em sua casa automaticamente, porque o livro vai eletronicamente. É isso que eu queria dizer para você, você que me segue aí pelo Facebook, tá bom? Maná em Casa, o pão nosso de cada dia.